Já estamos de volta com o seu estilo de vida e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é um pouquinho complicado de vez em quando, né? Algumas pessoas, mesmo depois de estar algum tempo na profissão, decidem mudar de carreira. E para conversar sobre isso, nós convidamos o Dr. Carlos Oshiro, que é consultor de carreira, coach. Bom dia. Bom dia, Isabelle. Uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, na primeira semana útil do ano de 2016 e uma época muito propícia para falar um pouquinho de metas, de mudança de carreiras, enfim, de resultados. Para a gente começar, o que é um coach? O coach é o profissional, que tem uma certificação, não é uma profissão ainda regulamentada, então é um profissional que tem uma certificação para ajudar as pessoas a ir de um ponto A para um ponto B através do processo do coaching. Então tem que trazer resultados, tem que ter metas atreladas, então essa é a principal função do coach. E a partir de... Nesse início de ano, é comum que as pessoas tenham esse sentimento, que elas queiram mudar de carreira? Isso é comum hoje em dia ou é uma coisa que a gente não vê mais tanto? Infelizmente, as mudanças de carreiras ou a busca por novos resultados, elas acabam ficando somente nos sentimentos. E é por isso que é importante o processo de coaching. Então, a mudança de carreira, ou a mudança de uma profissão, ou você se tornar um empreendedor e ir para uma carreira solo, isso demanda um planejamento. E aí é que entra o papel do coaching através do processo de coaching. Então, no caso, isso pode ser feito, por exemplo, dentro de uma empresa com os funcionários. Esse processo pode ser feito também com os funcionários para buscar diferentes resultados. Não precisa ser só na vida pessoal, por exemplo, de uma pessoa. Então, Isabela, existem vários tipos de coaching na realidade, E o coaching de carreira é uma delas. O coaching, quando a gente faz dentro de uma empresa, de repente numa linha mais executiva, é chamado de coaching executivo. Então, existem vários tipos de processos de coaching e você atuar dentro de uma empresa é uma desses processos. E a partir de que idade essas pessoas costumam procurar esse tipo de processo, esse tipo de estudo, digamos assim, Porque a gente estava estudando um pouquinho sobre isso e realmente parece que é um estudo sobre a vida daquela própria pessoa para que ela se conheça e a partir disso saiba se realmente é a decisão que ela quer tomar ou não. Então, isso é bem importante dizer porque, infelizmente, o coaching ainda é utilizado por aquelas pessoas que são meio que perdidas na vida. Eu aconselho que as pessoas possam, no seu início de carreira, principalmente naquele momento em que vai escolher uma profissão, ela possa passar pelo processo de autoconhecimento. Porque o coaching, ela trabalha primeiramente com o autoconhecimento e através do autoconhecimento a gente descobre, na realidade, o que a pessoa tem facilidade em fazer, o que a pessoa gosta de fazer, e o que ela deseja para a vida dela. Então, através desse autoconhecimento, ela evita, de repente, de fazer um vestibular ou seguir uma carreira que não tenha muito a ver com as suas características que normalmente nascem com ela. Inclusive, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também ao longo do programa aí, porque a gente está começando do final, A gente está começando dos resultados dessa má escolha. E aí a gente já pode entrar nesse ponto. Essa decisão de querer mudar de carreira é fruto de uma escolha errada? Então, aqui a gente entra um pouquinho no ponto chamado felicidade, O que é felicidade? Felicidade é você fazer algo que você ama de paixão, no máximo da sua plenitude e sentir que está colaborando para a humanidade. Agora, como é que eu descubro o que eu amo fazer? É através do autoconhecimento. Então, quando você primeiro se autoconhece, através daquelas características que eu já disse a você na outra pergunta, você tem a plena convicção e a certeza do que você gosta de fazer. E aí a gente traz de volta também uma frase muito utilizada aí pelos coaches e pelos consultores de RH. Procure algo que você ame de paixão para fazer e você nunca mais terá trabalho em sua vida. E normalmente esse coach trabalha sozinho? Ou ele tem alguma ajuda de um outro profissional? Ou, por exemplo, a família é importante nesse processo? Como que a gente lida com isso? Então, o coaching é um trabalho bem personalizado. Normalmente é o coach juntamente com o coach, fazendo o processo de coaching. Então, nós temos 3 palavras aí meio que distintas. Coach é a profissão,
Coaching é o processo e coach é a pessoa que passa pelo processo. Então, é um trabalho muito personalizado, são através de sessões, né, normalmente entre 2 pessoas, mas quando se detecta que a pessoa possa ter alguma disfunção que trave, né, as suas ações durante a vida, aí pode entrar o papel da psicóloga, da terapeuta, para que possa se fazer uma terapia e trazer o coach para uma situação real e para que ele possa, de repente, iniciar o processo, vamos dizer assim, de uma forma zerada em relação à sua disfunção psicológica. E é possível que esse coach mude de decisão? Por exemplo, sou professora, decidi que eu quero ser engenheira e aí um coach foi lá, fez todo o processo comigo, passamos por um processo, por um trabalho específico e eu descobri que não, que eu gosto de ser professora e continuo, permaneço na minha profissão. Isso acontece? Não, o que acontece pode ser ao contrário. É você estar em uma determinada profissão, passar pelo processo de coaching e descobrir que está na profissão errada. Dificilmente uma pessoa que troca de profissão em função do coaching, né, sente vontade de retornar à antiga profissão. Na realidade, ela sente um alívio e acaba se sentindo até mais satisfeita, né, com o novo rumo que, de repente, ela acabou decidindo para a sua vida. Existe um período de processo, por exemplo, um período mínimo ou um período máximo para que essa pessoa realmente tome essa decisão? Eu tenho que fazer esse coaching mais ou menos 1 mês até que eu tenha certeza de que é isso que eu quero e aí sim eu posso tomar o próximo passo. Então, Isabelle, dos grandes pontos positivos do coaching é que ele é um processo extremamente rápido. Né? Normalmente, os meus processos elas duram 7 sessões, que equivale a aproximadamente 7 semanas. Né? Então, através desse autoconhecimento que ela vai validando ao longo do processo, ela vai tomando as suas decisões. E é importante ressaltar também que o coaching não é aconselhamento, o coaching não é mentoria, né? Não é o coach que dá a sua opinião. Através de perguntas inteligentes e poderosas, o coach é levado a raciocinar, a gerar uma reflexão sobre a pergunta e, através da sua resposta, ela acaba encontrando o seu melhor caminho. Normalmente a gente escuta aquele ditado, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Um coach costuma ter esse tipo de problema também? Ou é muito bem resolvido em relação à carreira, em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida em si? Eu acredito que em todas as profissões você tem que ser casa de ferreiro, espeto de ferro, né? Então, se você se propõe a fazer a diferença na vida das pessoas, primeiramente você tem que fazer a diferença em sua vida. Então, é importante que o coach seja uma pessoa de referência e que ela possa provar, né, nas suas atitudes, nas suas palavras, o que na realidade ela quer para o seu coaching. Em relação a esse processo, tem crescido, as pessoas têm aderido bastante a esse tipo de direcionamento? Ou você acha que ainda é um pouco raro, ainda é um pouco difícil de ser visto? Então, o coaching, na realidade, é um processo, né, um pouco novo, né, há aproximadamente 10 anos é que houve uma certa regulamentação. Nós temos aí empresas hoje que certificam, né, os coaches, não é necessário você fazer uma faculdade. Agora, o que tem ocorrido muito, infelizmente, no mercado são pessoas que às vezes não têm uma certa experiência de vida, não têm uma história ainda, né, para contar em relação à parte profissional e acabam, de repente, migrando para a profissão de coach. Então é muito importante, né, para quem for procurar um coach ou um processo de coaching, possa entender o que é o processo e quais são as referências, né, do coach que está a atender aí o seu cliente. Em relação a essas pessoas que querem mudar, que realmente estão pensando em fazer esse processo, quais são as dicas para que façam de uma forma saudável e segura, né? Para que isso realmente seja a decisão correta, não queira voltar atrás e nem tenha nenhum tipo de problema depois de ter decidido fazer alguma coisa. Então, primeiramente é preciso querer fazer coaching. Ninguém faz coaching, assim como terapia, ninguém faz quando é obrigado por uma outra pessoa. De repente o pai quer que o filho, né, faça um coaching, ou então o chefe quer que o seu colaborador faça um coaching. Ninguém faz coaching de forma obrigatória, porque ele já vai chegar aí com algumas barreiras. O coaching deve ser feito por pessoas que efetivamente
queiram fazer o coaching. Então essa é uma das primeiras dicas para você que está do outro lado da telinha, possa, de repente, será que eu posso fazer coaching? Ou será que eu sou uma pessoa certa para fazer coaching? Na realidade, todas as pessoas necessitam de um coaching. Todos nós temos algumas deficiências, né, nos nossos comportamentos, nas nossas crenças limitantes, e a internet está aí para isso, né? Você pode buscar na internet, entender melhor sobre o que é coaching e aí buscar a ajuda de um profissional. Muito obrigada pelas suas informações, muito obrigada pelas dicas também, espero que tenha esclarecido aí nosso público. E para você que está em casa, a gente vai para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta, ainda falando sobre esse universo aí das profissões, das carreiras, como tomar esse tipo de decisão, né? Se eu fosse você, eu não saía daí, a gente volta já.